E estamos de volta. Para você que chegou agora, nós estamos no programa Personalidades. Hoje eu estou entrevistando Jane Nascimento, que é psicóloga e tem contribuído muito acerca de conteúdo sobre saúde mental, algo tão necessário e tão falado ultimamente, né? Eu acho que um dos tabus que se quebrou, eu acho que nos últimos tempos, é justamente a necessidade. Eu percebo que as pessoas falam mais acerca de assuntos relacionados à saúde mental. Inclusive, no primeiro bloco, se você chegou agora, eu quero te dizer que todo o material que estamos rodando agora estará disponível no YouTube também, viu? Então, se você chegou agora e quer saber o que nós conversamos no primeiro bloco, é só ir lá acessar o nosso YouTube e você vai ver que já está também o primeiro bloco. Foi muito incrível. Nele, nós falamos acerca de como esses sinais e toda a depressão, ela é silenciosa, né? A gente falou sobre ir colocando para debaixo de um tapete, acumulando as nossas emoções, não focando nelas e de que a conta mais tarde ou mais cedo sempre chega, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, esses sinais silenciosos, a gente pode dizer, por assim dizer, que a depressão ou a ansiedade, elas manifestam sinais silenciosos? Sim, né? Tanto é que quando começa a acontecer alguma alteração de comportamento, as pessoas elas têm dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vão parar no hospital tendo crises de ansiedade sem saber que elas estão, de fato, com crise de ansiedade. Às vezes acham que é um ataque cardíaco, uma arritmia, né? Complicações aí cardíacas em geral. Desmaiam, né? Tem alguns casos aí que apresentam, às vezes, até quadro de convulsão, e aí as pessoas ficam desesperadas, nunca imaginam que de fato está acarretado ou associado aí a complicações da saúde mental, né? É uma doença, sim, gente, que ela pode ser muito silenciosa. Eu acredito que um dos sinais que é muito importante para essa percepção é essas alterações de comportamento que começam a acontecer, né? Então, por exemplo, no caso da depressão, às vezes a gente associa a depressão que é tristeza, né? Ah, estou triste, estou deprimida. Ah, ela está triste, está com depressão. Não. Existe uma diferença entre estar triste e estar com depressão, né? A depressão, por exemplo, ela sinaliza, sim, uma emoção de tristeza, mas é uma tristeza mais crônica, mais profunda. Inclusive, as pessoas que têm depressão, elas não conseguem identificar o motivo dessa tristeza. Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiada? Por que eu estou chorando? Aparentemente não tem uma causa. Aparentemente não existem razões para ela estar se sentindo assim, né? Então, digamos, eu estou aqui de boa, estou tendo a minha vida, tendo a minha rotina, de repente eu paro de fazer, começa a vir aquele desânimo, aquela apatia, aquela dificuldade de querer levantar da cama, aquelas coisas que antes você tinha muito prazer de fazer, e jogar uma bola, sair no final de semana com os amigos, de repente você para de querer fazer essas coisas, vai perdendo aquele sentido, vai perdendo aquela vontade. Então, essa mudança de comportamento já é um sinal de que alguma coisa não está regular, né? Sim. No caso da ansiedade, mudanças drásticas, como, por exemplo, alteração no comportamento alimentar, às vezes aquele excesso de alimentação, como muita compulsão alimentar, né? Ou ausência, não sinto vontade de comer, às vezes alteração do sono, que é muito frequente em casos de ansiedade, pessoas que apresentam quadros de insônia, passam a ter dificuldades de dormir, às vezes vão dormir lá 3 horas da manhã, acordam às 6 horas da manhã, né? Não conseguem dormir, quadros de alteração, por exemplo, de humor, né? Irritabilidade, aquela impaciência constante. Então, quando você começa a identificar que está tendo, que você antes era de um jeito e alguma coisa começa a mudar, né? As pessoas começam a perceber que alguma coisa em você está diferente, comece a prestar atenção que algo aí precisa ser observado e cuidado. E é interessante quando ela diz que a emoção ela pode manifestar no físico essas modificações, né? Inclusive de doenças que estão manifestadas no físico. Tem um livro que o nome é Emoções Mortais,
que ele trabalha muito isso. Foi escrito por um médico e ele traz inúmeras doenças que já até são popularmente conhecidas, mas ele defende a tese de que essas doenças elas são provenientes da emoção. Então, eu posso falar por experiência própria que aconteceu comigo. Eu tinha muita alergia, começou comigo do nada, eu comecei a ter rosácea, né? Muitas alergias, principalmente no rosto. E foi o primeiro sinal. Então, eu não identifiquei que isso era uma questão emocional. Muito pelo contrário. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ir na dermatologista. Porque eu vi que não estava legal o meu rosto, que eu estava apresentando inúmeros carocinhos, a rosácea muito forte. E mais lá na frente eu fui entender que a rosácea, ela nada mais é também ligada a essa questão da emoção, da ansiedade. E lá na frente eu já fui ter outras crises, que foi quando veio a arritmia, veio ter aquela falta de ar, coisa assim muito louca mesmo, assim, que você nunca que imagina que isso está ligado ao emocional. Então, o que eu quero te dizer com isso, e por isso que o meu relato, é de que a gente às vezes menospreza a nossa emoção, achando que, besteira. Só que daqui a pouco o emocional começa a afetar o físico. E é muito importante tomar consciência disso e começar a se observar mais, a ouvir mais, a procurar a ajuda de um profissional. A sua fala é extremamente assertiva, né? Existem questões psicológicas que ela afeta, sim, o quadro fisiológico, né? Aquela questão da queda de cabelo, as manchas na pele, às vezes aparecem as urticárias, né? Às vezes, inclusive, tem até doenças, tá? Nós acreditamos nas doenças psicossomáticas, existe comprovação científica, por exemplo, a doença do câncer na mulher, né? Os tipos de câncer, ele é uma doença psicossomática. O que é isso? É uma somatização de remorso, de falta de perdão, de ressentimentos, de amarguras. Sabe aquelas coisas da vida lá no passado que não foram resolvidas? Pois é, tudo aquilo que não se resolve, gente, isso vai estourar em algum lugar. E é interessante também, para quem é cristão, entender que a Bíblia, a palavra também defende essa tese, né? Porque a própria Bíblia nos fala quanto a ser ressentido, a quanto guardar essas emoções ruins, o quanto que adoece a nossa casa, né? O nosso corpo. Então, a Bíblia também nos dá esse embasamento cristão do quanto que é importante eu conhecer as minhas emoções, a trabalhar as minhas emoções, a liberar perdão a quem precisa, porque quando eu libero perdão, eu mais preciso desse perdão liberado do que a pessoa propriamente de receber esse perdão, não é verdade? Exatamente, né? Se Deus colocou esse princípio, né, com certeza Ele viu em nós a necessidade dessa busca. Não é algo que é simples, né? Existem situações que às vezes a pessoa enfrenta, que é muito difícil esse processo. Por isso que às vezes, quando você não consegue fazer isso sozinho, você precisa desse profissional para te ajudar. Esse profissional que ele vai estar numa posição, num lugar, né, de imparcialidade. O que é isso? Não está ali para te julgar, não está ali para te apontar o dedo, não está ali para te interpretar mal. Ele está ali com uma escuta qualificada para te acolher diante dessa dor, te orientar da melhor forma possível para lidar com essa situação. Porque eu acredito que você já deva ter ouvido que tudo aquilo que a boca não fala, o corpo vai falar, né? E isso é algo que é muito sério e que a gente precisa ter, sim, Pamela, uma clara consciência a respeito. Jane, um outro fator que eu acredito que seja um grande somativo para que hoje tenhamos índices tão altos de ansiedade e de depressão são as redes sociais. Impressionantemente, você vê também que essa crescente nos adolescentes, a gente vem tendo casos de adolescentes, muita gente nova apresentando ansiedade. E aí, o porquê, emocionalmente falando, o porquê que a rede social adoece? Gente, a rede social, todo mundo quer apresentar-se bem, né? Todo mundo lindo. O que acontece? Às vezes, uma estrutura familiar que não está muito bem enquadrada, digamos assim, é um dos sinais, né? Não quero dizer que isso é uma regra, né? Mas situações da vida que apresentam algumas faltas, a pessoa vai querer preencher isso em algum lugar. Como ser humano, nós temos em nós uma necessidade legítima
de nos sentir aceitos, inclusos, amados, não é verdade? Então, na rede social, parece que esse lugar foi preenchido, aparentemente, né? Porque ali na rede social você vai apresentar com seu perfil, né, com filtros, mostrando uma beleza, mostrando, né, uma vida que muitos não têm de fato, mas mostram ter, porque aquilo ali vai atrair uma atenção, vai atrair uma audiência, vai atrair feedbacks, vai atrair um retorno que muitas vezes vai ser positivo e que vai dá uma sensação de prazer, uma sensação de alívio, mas que muitas vezes é só um engano. Por quê? Porque, além de, na rede social, muitos não mostram a realidade de fato, começa a se criar uma dependência, né? Então, pessoas começam para ter o elogio, para não perder os seguidores, ou para manter aqueles seguidores, eles passam a ter comportamentos extremamente fora do equilíbrio, fora do normal, para simplesmente manter aquele lugar. Então, ele começa a achar que a identidade dele está ligado a essa audiência, a esses seguidores, quando, na verdade, não é, gente. Porque a nossa identidade não está muito a ver com quantas pessoas nos seguem ou nos curtem. Tá muito ligado com aquilo para qual eu fui criado para ser, o meu propósito de vida, que às vezes não vai ser fazer o que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo, porque está dando certo lá, porque está dando certo ali, então é isso que eu tenho que fazer, porque esse é o normal, porque esse é o padrão, né? E aí eu, psicologicamente, começo a observar isso, né? Começo a querer me comportar de tal forma, porque eu começo a associar de que esse é o jeito certo de ser, de viver para ser aceito, para ser incluso. E aí, com isso, vai acarretando aí muitos males, né? E assim, eu penso que se isso já é difícil para um adulto que já está mais estruturado emocionalmente, imagina para um pré-adolescente que está na fase de construção de identidade, ele ainda está formando a sua identidade. Imagina para um adolescente olhar para as redes sociais e ver que para ele ser bem aceito, para ele ser bem curtido, ele tem que fazer a dancinha que ele nem domina direito, mas que ele acredita que fazendo todo aquele rito, entrando na manada, o que todo mundo faz, ele vai ser aceito. Então, ali eu perco a identidade, de fato, o propósito de construir essa formação de identidade. Então, assim, por isso os males estão evidentes, principalmente no âmbito dos adolescentes, né? Exatamente, né? Os adolescentes, muitos, às vezes, ali ainda numa condição de os pais estão trabalhando fora, né? Ou às vezes não tem a figura paterna ou materna, etc. E eles ainda estão nesse desenvolvimento, nessa descoberta de quem eles de fato são, o que eles querem ser. É muito natural surgir nessas fases aí as famosas crises de identidade, né? O que eu sou, o que eu quero ser, quais meus talentos, quais as minhas habilidades. E como nós somos seres sociais, então a gente aprende diante dessas influências externas. Então, se eu percebo que ali existe uma popularidade, eu vou querer imitar esse comportamento, porque eu começo a ver que ali tem uma atração, tem um elogio, né? Tem uma compensação ali que me atrai, né? Então, eu começo a querer repetir, muitas vezes fazer algo que nem tem a ver comigo. Sim. Né? E quando eu saio desse lugar e eu começo, então, a não querer fazer, talvez, algo que tem, de fato, a ver comigo, mas porque lá está sendo aceito, eu começo, então, a me perder de mim, aí desenvolver, então, aí, muitas, né, dependências, muitas, talvez, aí, atrofiações do caráter, desvios de conduta, né, e desenvolvimentos, aí, complicações na saúde mental. E é muito interessante falarmos acerca disso em um mês em que se faz alusão ao suicídio, né? Se faz muita conscientização. Nós estamos entrando no Setembro Amarelo, que faz esse apelo, na verdade, a que tenhamos mais consciência. E nós acabamos de falar de circunstâncias que são muito silenciosas. E, com toda certeza, uma das falas que é muito comum em familiares que perderam um familiar por conta do suicídio, são falas que trazem essa essência de que ele nunca manifestou sinais, de que ninguém nunca percebeu. Então, assim, o suicídio, ele atua ali de forma muito silenciosa, né?
a que você adeve? Quais são os sinais que você acha que, enquanto familiares, enquanto amigos, nós devemos ter com aqueles que nos cercam? Porque, às vezes, é muito comum as pessoas acharem, inclusive, que para pregar a palavra de Deus, que para poder fazer algo por alguém, eu preciso ir lá para a África fazer uma ação. E, na verdade, eu penso que muito do que a gente recebe de Deus, ele deve ser compartilhado ali no meu meio. Porque, às vezes, o colega de trabalho, você nem sabe, mas ele está tendo problemas, ele está tendo pensamentos de suicídio. Às vezes, na escola, em todo lugar que você vai, tem alguém precisando de uma palavra, de um acolhimento, né, que esse suicídio acaba provocando e tirando da pessoa. Exatamente, né? Nós entramos agora nesse movimento social que já está aí desde 1994 acontecendo, né? Diante do episódio que aconteceu nos Estados Unidos de um garoto que cometeu suicídio dentro de um carrinho dele, um Mustang amarelo, né? E era aparentemente um garoto que tinha uma vida boa, que tinha os amigos, tinha uma boa família, uma boa casa, né? Aparentemente tudo estava indo bem, até que ele entrou dentro desse carro dele e atirou contra a própria vida. E dali então começou um movimento, né, na comunidade, percebendo a importância de ter esse olhar, né, de pessoas que estão em sofrimento perto de nós e que às vezes a gente não está ali percebendo. Como perceber? Geralmente, as pessoas que convivem com pessoas que estão em sofrimento, elas conseguem começar ali, talvez, a notar uma diferença, alguma alteração nesse comportamento. Talvez uma pessoa que começa a recusar mais convites, antes ela falava, se comunicava muito, de repente ela está ficando mais retraída, está ficando mais isolada. Pais, fiquem muito atentos a filhos que ficam querendo ficar no quarto sozinhos, né? Às vezes tem muito também uma linguagem aprendida, Pamela, de que a dor vai se resolver com a morte, né? Essa coisa de que o suicídio se tornou uma opção para aliviar a dor. Então, também é um fenômeno que é aprendido socialmente por essas influências, né? Então, sofrimento todos nós passamos. E sofrimento, gente, dói. A gente precisa entender que dói. A dor do outro não vai ser a minha dor. Eu tenho que entender que, se para o outro está doendo, eu não tenho que julgar. Né? Às vezes a gente subestima muito. Que frescura! Você não precisaria estar sofrendo desse jeito, você tem tudo. Às vezes, uma fala como essa, por exemplo, torna aquele sofrimento muito maior. Eu recebo, às vezes, casos no meu consultório de pessoas que eu não tenho motivos para estar assim. As pessoas olham para mim, veem, eu tenho tudo, e falam para mim: olha, tanta gente que está sofrendo, tem gente que não tem o que você tem gente que não tem o carro que você tem, que não tem a estrutura de vida que você está aí nessa depressão. Esse tipo de fala não faz o outro se sentir acolhido, pelo contrário, faz ele se sentir mais culpado ainda. E isso intensifica esse sofrimento. Né? Então, a gente precisa estar nesse lugar de empatia, de entender que a dor para o outro, às vezes, vai ser, sim, profunda, angustiante, mais difícil de lidar. Não é porque você, talvez, está enfrentando dores aparentemente maiores ou mais profundas do que a do fulano, que ele não tem motivos de querer, né, de pensar em algo assim. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade, talvez ter mais essa escuta, sabe? De, olha, eu sinto muito, se você precisar de mim, eu estou aqui, né? Então, essa dor muito, muito crônica, muito aguda, porque pessoas que pensam no suicídio, que pensam na morte, Pamela, que muitos acham que é ato de covardia, ou ato de frescura. Não, é ato de desespero. Inclusive, dependendo da dor, do grau de dor, afeta a consciência dela. Ela sequer consegue pensar racionalmente. E no momento de loucura, de fato, né, diante dessa dor tão imensa, ela pode, sim, tentar contra a própria vida. Então, se essas pessoas são identificadas antes, né, se a gente parar um pouco mais a nossa vida muito individual, sabe, muito na nossa rotina, e parar para observar as pessoas próximas a nós, a nossa volta, talvez a gente evitaria muito mais, né, e é interessante falar isso, porque é muito comum alguém falar de um problema
e a pessoa que está escutando aquilo parecer que está entrando numa disputa, tipo, de meu problema é maior. Então, é muito comum a gente perceber essas falas, onde um fala de um problema que teve, mas eu ontem não sei o quê, e assim, naquele momento você deixa bem claro para o outro que você não se importa com o que ele está falando a você, e que, na verdade, o seu problema é maior que o dele. Então, não existe esse acolhimento na fala. Então, a gente realmente tem que ser mais vigilante, porque, às vezes, você depois entende que, ele não deu sinais. E, na verdade, deu, só que você não quis ouvir, digamos assim, por entender. Então, o que é a nossa fala aqui? Para que tenhamos mais sensibilidade acerca disso. Jane, hoje, o que eu posso falar a alguém que reconhece que precisa de ajuda, né, mas que não tem recursos financeiros para estar indo até um consultório? Então, hoje nós temos esse profissional, acredito que quase em todas as áreas, né, categorias. Aqui, inclusive, em Marabá, nós temos dentro da assistência social, como CRAS, CREAS, dentro dos, acredito que nos postos de saúde tem esse psicólogo, né? Acredito que pela rede social ou até mesmo na internet você possa encontrar profissionais que possam realizar esse trabalho de forma social, de forma voluntária. Então, por mais que você não tenha recurso financeiro, existem meios e formas, sim, de você ter ajuda, né, nesse âmbito psicológico de fé. Agora, é importante, Pamela, que tem muitos profissionais que querem exercer o trabalho psicológico, mas sem serem psicológicos, sem, de fato, ter o certificado, né? Não está ali com a qualificação para isso. Nós temos que ter muito cuidado, saber diferenciar isso. E entender que se trata de uma área da saúde, como tal, deve ser trabalhada com um profissional capacitado, né, que tenha uma formação para te ofertar. Eu queria que você, por favor, deixasse seu Instagram para quem te acompanha. Então, você que deseja me acompanhar, meu Instagram é Jane Psicóloga, Jane, Jeynnne. Você vai me encontrar lá, eu coloco ali diariamente algumas dicas, algumas informações para estar trazendo aí esclarecimento e tirando dúvidas a respeito da psicologia. E é interessante porque no Instagram ela acaba compartilhando dicas gratuitas. E é isso, Jane, foi muito prazeroso, né? Realmente, eu acho que são informações que agregam, que de fato é necessária, não só por estarmos em alusão ao Setembro Amarelo, mas por se tratar de um problema social a qual merece todo o foco e merece que nós possamos quebrar tabus, né, e falar mais falar abertamente da necessidade que todos, né, na verdade, eu já escutei que todo mundo precisa fazer terapia. Se é engraçado porque tem gente que fala que é porque se eu não preciso de terapia, eu preciso fazer terapia para lidar com quem precisa, né? Então é exatamente isso. Muito obrigada pela sua audiência. Se você não acompanhou todo o programa, pode estar indo lá no nosso canal de YouTube que vai ter todo o programa gravado lá para vocês, tá bem? Muito obrigada. Programa Personalidades. Oferecimento Moda Show. O melhor da moda está aqui.